Então, na unidade 2, nós vamos ter as aulas 3 e 4. Na aula 3, né, a pergunta que o texto literário faz à escola. Por que a escola nos azucrina? Você percebe aí no título dessa aula uma personificação, uma prosopopeia. Se os textos literários pudessem falar, eles perguntariam: por que a escola nos aborrece? Já a aula 4, a gente vai tratar sobre leitura e literatura na escola. O que se lê na escola? Então, quais as características dos textos trabalhados na escola? Então, geralmente, os textos trabalhados na escola eram textos fragmentados, retirados de obras infantis, que poderiam ser nacionais ou não, e se trabalhavam nesses textos a gramática, usava-se esses fragmentos como pretexto para trabalhar a gramática, e não havia, por exemplo, a preocupação com a escrita. O problema, qual é o problema disso? O problema é que geralmente aquele texto era dado para a criança que lia o texto e não entendia. Por quê? Porque ao se dar um trecho ou um fragmento de uma obra, é interessante, é importante, fundamental, que se fale sobre o escritor, que se fale sobre o contexto da época, em que condições ele foi produzido, contextualizar a obra. Então, isso permitirá um entendimento do texto. Ao utilizar fragmentos de obra sem contextualização, a leitura não é uma leitura significativa. Ela vai provocar um desprazer pela leitura. O texto literário passa a ser uma barreira, não permitindo ao aluno vê-lo como algo artístico, possuidor de literariedade. O livro didático é antagônico ao literário? É uma pergunta que nós fazemos. O próprio livro, sem adjetivação pedagógica, ele é antagônico. Mas não compete à escola didatizar, ou seja, utilizar o texto literário sem ver as suas especificações. O texto literário é um texto artístico e deve ser visto dessa forma. E não cabe à escola também pedagogizar o texto literário, ou seja, utilizar o texto literário como pretexto para outros ensinamentos. O texto literário, então, ele não deve ser encerrado apenas nos livros didáticos. Os livros têm que estar à mão cheia dos alunos, ou seja, a escola tem que oferecer os livros em suas bibliotecas, cultivar a leitura do aluno e deixar que eles, os alunos, os leitores, por meio de sua criatividade e disponibilidade, façam suas escolhas. Não leiam livros impostos, que eles escolham o que eles querem ler. Leitura e literatura na escola. O que se lê? O livro didático, ele tem abordado o texto literário e suas práticas decorrentes com uma visão mais ampla do texto atualmente. Mais ampla do que é literatura e do que é o leitor. E do que é até o autor. Então, os livros atualmente têm contextualizado esses textos ou esses fragmentos que vêm no corpo de sua obra. Mas ainda há o ranço da didatização e da pedagogização nesses textos ou nesses livros didáticos. O professor, como agente formador de leitores, necessita da definição de certos critérios para fazer a seleção dos livros de literatura infanto-juvenil. Mas que critérios são esses? A escola ainda utiliza ou ainda está centrada em critérios de seleção de livros determinados pela lente do adulto, ou seja, quem escolhe o livro a ser lido pelo aluno? Quem escolhe geralmente é o professor, a direção, a coordenação, os bibliotecários, as editoras, menos o aluno, que é o maior interessado.
Para formar alunos leitores, é necessário despertar o prazer pela leitura. Práticas leitoras alternativas que implementem para promover o encontro entre aluno, leitores, livro, ou seja, distanciando da pedagogização. Então, caros alunos, chegamos ao fim da unidade 2 e vamos agora para a unidade 3.